Fala, meus amigos, tudo certo? Como é que vocês estão? Nesse canal aqui uma vez por dia, a gente posta um vídeo aqui trazendo um capítulo da Bíblia, né? Estamos lendo em sequência, eu tô aqui em Tessalonicenses. E aí eu vou falar para vocês sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Tessalonicenses. Nos outros vídeos, né, a gente estava falando sobre Colossenses, sobre Efésios, Filipenses e tudo mais. Então, vamos lá. Essa igreja de Tessalonicenses, ela ficava em Tessalônica, né? Essa carta que ela é escrita pelo apóstolo Paulo, logo no começo, né? Pelo apóstolo Paulo por Silas e Timóteo, né? Que andavam junto com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, se você não conhece, ele era judeu e ele teve um encontro com Cristo. Cristo se revelou para ele e aí ele se tornou cristão. Mas antes, ele era um perseguidor de cristãos, né? Porque ele via isso do evangelho como uma mensagem mentirosa, né? Ele via Jesus como falso profeta e aí ele perseguia cristãos, prendia, matava. Então o cara era ruim, mas aí Jesus se revela para ele, ele tem um encontro. Depois você tem um encontro com Jesus Cristo, não tem como você ser o mesmo. Não tem como. Se você é o mesmo, pode ter alguma coisa errada aí. A não ser que você esteja no processo, né? Mas é um processo. Quando você tem um encontro com Jesus, é um processo e é só questão de tempo e de você continuar tendo fome e sede, buscando Ele para que você cada vez mais se santifique, né? E se pareça com Jesus. Então, Paulo começa aqui, nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Paulo, em todas as suas cartas, ele sempre dá graças a Deus, ele sempre está feliz, ele sempre está animado, ele sempre está orando pelos irmãos, independente da situação dele, preso em Roma, todo rapaz, uma situação bem ruim, mas ele sempre pensando nos irmãos, sempre pensando na obra de Cristo e não nele, porque não era sobre ele, era sobre Cristo e a missão de Cristo, né? E aí, em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, fala: Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele. Deus te ama e te escolheu para ser dele. Rapaz, se isso aqui não for forte, se isso aqui não mexer com você de alguma forma, Deus, o soberano, o criador de tudo, de todas as coisas, escolheu você para ser dele e ele te ama. Então, o que importa se as outras pessoas te amam ou se as outras pessoas acham que você é importante ou te escolhem? É até legalzinho quando outras pessoas te dão atenção e gostam de você e te amam, né? Isso é bom, a gente vive aqui na Terra, a gente tem uma família, a gente tem amigos. Só que o principal que você deve manter em mente, porque dessa forma você vai se sentir realmente amado, é você entender que Deus, o Criador, ama você. Ele ama você. Essa daqui, a Bíblia, é a palavra de Deus. E diz, Deus ama você, e isso não diz só em Tessalonicenses, mas em vários outros livros da Bíblia. Deus ama e te escolheu. Ele te escolheu. Então é aquilo, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos, mas você foi escolhido. Pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que essa mensagem é a verdade. Então esse versículo aqui é muito forte também, né? Temos anunciado o Evangelho, temos anunciado a Bíblia, a palavra de Deus, não somente com palavras, mas também, palavra, poder, Espírito Santo e a certeza de tudo que está sendo dito é a verdade, ou seja, com fé. Então tem que ter palavra, tem que ter Bíblia. Quando você estiver pregando, quando você estiver falando, às vezes você não está nem falando sobre Deus especificamente, mas sempre que você estiver falando, tudo que sair da sua boca tem que ter palavra. Então, menos achismos, menos opiniões e mais certezas bíblicas. Porque quando você fala da Bíblia, você está falando uma certeza. É algo que com certeza vai ajudar na vida daquela pessoa. Quando você dá uma opinião, você pode estar equivocado. Você pode estar sendo influenciado por sentimentos momentâneos. Meu amigo, agora, quando você fala da palavra, não tem erro. Mais de 2000 anos, isso aqui tem dado certo, isso aqui não é refutado, isso aqui não muda, isso aqui é atual. Então, fale da palavra. Então tem que ter palavra, tem que ter Bíblia. Só que não basta só ter um conhecimento teológico, não basta só você ler textos e falar isso de forma fria. Tem que ter poder.
tem que ter poder e tem que ter Espírito Santo. Tem que ter poder, tem que ter Espírito Santo, tem que ter intimidade com Deus. Você não pode só falar de Cristo como alguém distante de você. Você tem que falar de Cristo como seu amigo, como alguém que está em você, que está dentro de você e está se manifestando através de você. Então, quando você fala do Evangelho, você fala porque, na verdade, não é você que está falando, é porque tem algo aqui dentro que está falando através de você que é muito mais forte que você e você só está sendo usado como ferramenta. Então tem que ter poder, tem que ter Espírito Santo. E é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que muda a vida das outras pessoas. Não basta você proclamar o Evangelho se não for para causar transformação. É para causar transformação. Então tem que ter Espírito Santo. E tem que ter a certeza de que essa mensagem é verdade. Você tem que falar com autoridade. Você tem que falar com confiança. Não só, cara, eu acho que isso aqui pode fazer sentido, porque acho que eu não... Não. Cara, isso aqui faz sentido. Isso transformou a minha vida, isso mudou tudo pra mim. Antes eu era ateu, antes eu vivia no mundo, antes eu vivia de uma forma falsa. Antes eu acreditava no que o mundo acredita. Antes eu era guiado pela sociedade e pelos hábitos da sociedade que levam à morte. E Deus me transformou e eu tô falando do que eu vivo. Não só do que eu leio, não só do que eu ouço, mas do que eu vivo. Então isso é muito forte, né? E aí diz, né? Embora tenham sofrido muito, na versão Almeida, fala em meio a tribulações, né? Então vocês estão sofrendo, mas receberam a mensagem com aquela alegria. Aquela qual? Aquela alegria que vem do Espírito Santo, a verdadeira alegria, a verdadeira fonte de alegria, a que vem do Espírito Santo. Você pode estar em tribulação, pode estar o caos que for aqui fora. A alegria que vem do Espírito Santo precisa permanecer em você. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes a gente se deixa levar pela carne, às vezes pelos pensamentos negativos, às vezes você fica com medo, às vezes você fica ansioso, você não sabe como é que vai ser, as coisas não estão indo muito bem, mas a alegria do Espírito Santo que está dentro de você, ela deve se manter, porque o Espírito Santo não muda, mesmo que as circunstâncias mudem. Isso deve manter, os seus sentimentos variam realmente. Aí você entrega tudo isso nas mãos de Deus, fala, Deus, eu estou sentindo uma ansiedade que eu não estou conseguindo, eu estou sentindo um medo, eu estou sentindo coisas que eu sei que não são para mim, eu sei que não são a vontade do Senhor para mim. E aí você coloca nas mãos dele. E olha só, lá em Tessalonicenses 1:9, né? Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus verdadeiro. Como o pessoal de Tessalônica deixou os ídolos, deixou tudo, considerou tudo como lixo, considerou tudo como perda para seguir o Deus verdadeiro, o único. É isso que nós devemos fazer, a gente deve deixar tudo. Não é a gente carregar algumas coisinhas, não é algumas coisinhas eu ainda sei fazer do meu jeito, ainda deixo que eu faço, ainda deixa que eu decido. Não, deixa que esse sentimento, essa emoção, esse trauma, essa crença eu carrego junto comigo. Não, deixa tudo. Deixa todos os ídolos. E sabe algo muito interessante? Lá em Atos dos Apóstolos, fala que Paulo pregou lá em Tessalônica por três sábados, se não me engano, durante 3 semanas, alguma coisa assim. E estudiosos, né, dizem isso, e pode ter sido até por mais tempo, mas 3 semanas. Depois Paulo saiu de lá porque ele estava sendo perseguido pelos judeus. Então 3 semanas e o pessoal de Tessalônica já recebeu esse Espírito Santo e já largou tudo e já seguiu Cristo, já começou a colocar isso em prática para dar frutos. Você vê o que são 3 semanas na vida de pessoas que viveram 50 anos e aí você prega para ela 3 semanas e a pessoa larga tudo. Qual é o sentido disso? Qual a lógica? É porque não é por lógica, não é por sabedoria humana, mas é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo entra, convence, o Espírito Santo nos dá entendimento. E aí a gente realmente larga tudo. É só questão de tempo, como eu disse. Pode ser que você esteja no processo, mas se Cristo está habitando em você, se você está tendo fome e sede por Cristo, não tem como não ser transformado, não tem como.
Não tem como você voltar a ser o mesmo que era antes. Você vai continuar pecando, você vai continuar errando. Mas não tem como você não se arrepender, não tem como pecar e se sentir bem. Não tem como pecar gostoso. Enquanto você está pecando, você está se sentindo bem. Não, enquanto você está pecando, irmão, aquilo está ali na sua mente, está tendo aquela guerra espiritual. Porque você já não pertence mais a esse mundo. Eles contam também como vocês estão esperando Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Então eles não só deixaram todos os ídolos. E o que são ídolos? Ídolo é qualquer coisa que te traz a sensação falsa de confiança, que te traz a sensação falsa de um Deus. Quando você confia no dinheiro, que o dinheiro traz segurança para você, você está tornando aquilo um ídolo. Quando você está confiando de que você sobrevive pelo amor da sua esposa, pelo amor da sua família, você está tornando a sua família um ídolo. Às vezes a gente pensa que ídolos é só dinheiro, é carro, mulheres, e sexo, e pornografia, e álcool. Ídolo pode ser família. Ídolo pode ser família, qualquer coisa que substitua. Que, assim, nada substitui, mas às vezes dá a falsa impressão que substitui. Nada substitui o amor de Deus. Deus é o provedor, não o dinheiro, não o seu trabalho. Você não pode confiar no seu trabalho. Deus usa o seu trabalho para que a provisão chegue para você, mas Ele pode usar qualquer coisa. Entende? Deus é a fonte de tudo. Qualquer coisa que substitua Deus é um ídolo. E rapaziadinha de Tessalônica não só deixou todos os ídolos, mas esperam por Jesus, ansiosamente, esperam por Jesus, Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, esperam que Ele volte do céu. Essa deve ser a nossa esperança. As coisas na terra, Deus pode estar te abençoando, você pode estar tendo uma vida bacana, tá tudo legal, mas você deve estar ansioso pela comunhão com Cristo. E Ele volta logo, então se converta, se arrependa, porque Ele está voltando. Amém. E aí a gente entra no capítulo 2, né? Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar pessoas, queremos agradar a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Então, olha só. Lá em Tessalonicenses 2:3. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenções. Então, o que a gente está falando para vocês não tem más intenções. O que a gente está falando para vocês não são achismos. Não tentamos enganar ninguém. O evangelho verdadeiro não tenta. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos. Quando você for pregar o evangelho, não tente falar do seu jeito. Mantenha o seu coração amolecido para que você possa ser usado por Deus e as coisas fluam através de você. Porque se for do seu jeito vai ser ruim, se for do seu jeito vai ser limitado, se for do seu jeito vai ser tudo modelado com crenças e coisas que você já viveu, experiências. Mas amoleça o seu coração, esteja aberto para que Deus te use para você falar. Quando você ficar sem resposta, quando você não souber o que falar, esteja em constante oração. Deus, o que eu digo agora, Pai? Me dê sabedoria. Como que eu lido com essa situação? Constante oração para que Deus possa te usar. Sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Ele nos aprovou, Ele nos chamou, Ele nos capacitou, Ele nos aprovou. Eles eram apóstolos de Cristo. Precisamos ser aprovados por Deus, não só escolhidos, mas aprovados. E Deus aprova por conta dos frutos que nós damos a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós. E nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Essa é a nossa tarefa. É viver Bíblia. É viver como Cristo viveu. Não só falando, mas com atos. Servindo os irmãos. Não só servindo a igreja, mas servindo os irmãos. Tendo amor, amando o próximo, considerando o outro superior a você mesmo. Não queremos agradar pessoas. Isso aqui é muito bom, hein? Não queremos agradar pessoas, mas a Deus,
que põe à prova as nossas intenções. Então Deus coloca à prova as suas intenções. Prova, o que é prova? Quando você faz uma prova de história, é para ver se você sabe história. A prova é para ver realmente o que está por trás aí. Porque o que você fala de história pode ser uma pesquisa que você acabou de fazer, tudo mais você pode estar vendo pelo chat GPT, mas uma prova, ela tem a função de mostrar a verdade que está por trás. Você sabe história mesmo ou não? Senta nessa cadeira aqui e faz essa prova. Deus coloca à prova as suas intenções. Então ele vê, ele coloca à prova, ele põe à luz. Quais são as suas verdadeiras intenções quando você faz as coisas? Quem não é cristão faz as coisas esperando algo em troca. Aquela pessoa pode ser o mais boazinha socialmente, que faz o bem aos outros, que é tranquila, calminha. Ela pode ser a melhor pessoa do mundo socialmente, mas ela faz esperando algo em troca, porque senão não tem sentido. Você é bom com alguém, você é bom com pessoas, porque você espera ter pessoas amadas em volta para que você viva uma vida mais fácil aqui na Terra. Agora, irmão, cristão não. Cristão é bom com o outro, é bom com os inimigos, é bom com quem é ruim. Não é esperando nada em troca. Então, Deus põe à prova as suas intenções. Está fazendo algo bom, esperando algo em troca? Não adiantou de nada. Não adiantou de nada, é até pior. Você saiu até pior com Deus. Não pode esperar nada em troca. Isso é um verdadeiro cristão. É isso que nos diferencia de mundanos. Mundanos esperam algo em troca, não tem como. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Não usamos palavras bonitas para enganar vocês. Paulo não usava palavras bonitas. Paulo falava é cruz. Tem bênção, mas também tem sofrimento na cruz. Você vai ter a glória com Deus? Vai, mas você vai precisar ser pregado na cruz e morrer junto com Ele. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém. Nem de vocês, nem de outros. Porque tudo que Paulo fazia, tudo que cristão deve fazer é para a honra e glória de Deus. Tudo que você deve fazer no seu trabalho, a louça que você lava, tudo que você deve fazer deve ser do melhor jeito, porque a gente não faz coisa para pessoas, a gente faz para Deus. A gente espera algo em troca de Deus. O que é esse algo em troca? A comunhão com Ele. O que mais precisa doer na sua alma é o medo, é o temor de perder a comunhão com Deus, é perder a intimidade com Deus. Isso deve ser o seu maior temor. Por isso a gente teme a Deus. A gente não teme a Deus porque se eu pecar, Deus manda um raio e me mata. Não é como uma esposa que está em um relacionamento tóxico e ela tem medo do marido, porque se ela fizer algo de errado, o marido bate nela. Não. É como uma esposa que está em um relacionamento que o marido ama tanto ela e é tão apaixonado por ela e trata ela tão bem, com tanto amor, e ela sabe que é livre com ele, é segura, que ele provê, que ela tem temor de perdê-lo, ela tem medo de perdê-lo. Entende? A diferença ainda é medo, mas são dois medos diferentes. Um medo é livre, um medo ama. Deus é bom demais. Deus é bom demais. E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Quando Paulo levou para Tessalônica a mensagem de Deus, eles ouviram de forma aberta. Abaixa a guarda, ouve, depois você julga, depois você fala, seja tardio no falar, ouve. Abaixa a guarda, ouve. Depois eles ouviram, deixa eu pensar sobre isso, e já começou, a semente já foi plantada. Aí eles aceitaram, eles se renderam. Não aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é. Pois Deus está agindo em vocês, os que creem. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia não é um conto de fadas, a Bíblia não são conselhos de pessoas sábias. A Bíblia é o livro de Deus, a Bíblia é a mensagem de Deus. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Meu amigo, que coisa mais importante, por que vários países proíbem a Bíblia? Por que vários países perseguem cristãos? Porque aqui está a verdade, aqui está a palavra de Deus, isso aqui liberta.
Aqui está a verdadeira liberdade. Você não vive mais escravo de sistema, de pessoas, de atitudes, de coisas. Você não vive mais dependente de mais nada. Você só é escravo de Deus. É por escolha própria, entende? Que você é escravo por escolha. Você escolhe a Deus de tanto que você o ama, de tão bondoso e de tão maravilhoso que o plano dele é para você. Maravilhoso no sentido, não que nós pensamos ser maravilhoso, não que você vai ter BMW e casão. O maravilhoso para Deus não é isso. Maravilhoso para Deus é a paz que excede todo entendimento, é o amor, é a plenitude de espírito. Esse é o maravilhoso para Deus e é isso que Ele tem para você. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se inscreva, curta aí e até o próximo. Que Deus te abençoe.